Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Agradecendo a Deus por mais oportunidade que está nos concedendo de poder mais gravar mais um vídeo da lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez da lição 6. A lição 6 que vai trazer aí a condição dos gentios sem Deus. Né? A condição dos gentios sem Deus. A nossa lição está baseada na leitura bíblica em classe Efésios 2, versículo 11 e 12. E Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. A lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, chamados à incircuncisão, com 4 subpontos. O primeiro, o conceito da circuncisão. O segundo, o significado religioso da circuncisão. O terceiro, a circuncisão do coração. O quarto, a circuncisão da nova aliança. O segundo ponto é estranho ao conceito da promessa, dividido em 3 subpontos. O primeiro, uma vida sem Cristo. O segundo, separado da comunidade de Israel. O terceiro, alienados aos pactos da promessa. O terceiro ponto, sem esperança e sem Deus. Primeiro subponto, desprovido de esperança. E o segundo, sem Deus no mundo. E a conclusão da nossa lição. A leitura bíblica em classe, Efésios 2, capítulo 2, versículo 11 e 12, Romanos, capítulo 4, versículo 12 e 14. Vou fazer aqui a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, você estiver aí, quando você está nesse vídeo, vai acompanhando com a sua Bíblia na mão, você vai abrir aí em Efésios, pega na sua lição e vai ver aí Efésios 2, versículo 11 e 12, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Versículo 12, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Versículo 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Nosso texto áureo, ele vai dizer aí, texto áureo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados de circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2, versículo 11. A nossa verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Veja, está vendo? Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro da promessa. O nosso primeiro ponto, a nossa interagindo com o professor na lição de professor, vai dizer aí: os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e, por isso, não eram herdeiros das promessas. Nesse sentido, a Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, incircunciso, sem Cristo, separado de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nesta lição temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e quanto ele carece da graça e da misericórdia divina, tá vendo? A introdução da nossa lição, ela vai dizer aí: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, versículo 11 e 12. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Amém? No primeiro ponto, chamados incircuncisão.
Na era antes de Cristo, além de morto espiritualmente, o gentio era desprezado pelos judeus e identificados como incircuncisos. Efésios 2 e 11. Primeiro subponto, conceito de incircuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 10, você vai observar aí, Gênesis 10, Gênesis 17, versículo 10 e 11. Gênesis 17, versículo 10 e 11. Gênesis 17, versículo 10 e 11, que diz assim: Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós, entre Deus e o povo de Israel. Aí ele continua dizendo: o procedimento é realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiro comprado a dinheiro. Gênesis 17, 12. Que ele diz aí: o filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho, nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Até os estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel, que foram comprados, eles eram também circuncidados e faziam parte do povo de Israel. Vamos observar aí no versículo 12 de Gênesis 17. Continuando. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Gênesis 17, 14. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Tá vendo? Quem não era circuncidado era excluído da aliança. Era considerado excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Tá vendo? Era um sinal que distinguia o povo judeu das outras nações. Isso aí foi tudo proposto por Deus. Segundo subponto, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso aponta para a santificação. Êxodo 19, capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, versículo 5 e o versículo 6, que diz assim: E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Tá vendo? Veja que era propriedade. Seu significado religioso apontava para a santificação. Tá? E como prova que o povo pertencia a Deus. Veja que no versículo 5 já diz logo: Agora, pois, diligentemente ouvide a minha voz e guardar o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Tá? Povo santo. Como uma corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Jeremias capítulo 5, versículo 7, Oséias 4 e versículo 14 e Gálatas 5, 19. Era algo tão sério que os judeus se recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Atos 11 e 3. Eles se achavam tão especiais e tão santos que ele não queria nem sentar perto de quem não era circuncidado para comer. Eles se sentavam à parte, não queria estar perto, porque eles se achavam mais santos do que as outras pessoas, né? Mas isso aí, com o tempo, foi ver que isso era uma formalidade. Terceiro subponto, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico.
e realizado por mãos humanas. Efésios 2, versículo 11, a parte B. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Que vai nos dizer, Gálatas 6:15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, tá vendo? Mas sim o ser uma nova criatura, nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura. Não tem virtude nisso aí. A circuncisão que ele quer é a circuncisão do coração. 4 subponto. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Gálatas 5, versículo 2, que diz aí: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. Tá vendo? Cristo de nada vos aproveita. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Quem é circuncidado, ele tem por obrigação guardar toda a lei. Filipenses 3:2. Que diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Quem aceita Jesus não precisa fazer esse cerimonial mais. Porque a circuncisão que Cristo quer é a circuncisão de dentro, a do coração. Não precisa ser circuncidado mais. Em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Atos 15, versículo 1 e 2, versículos 5 e 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 13, 3. Tá vendo? Na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Tá vendo? Ele deixa bem claro aí que não é preciso fazer esse ritual novamente. Por quê? Porque nós éramos distantes de Deus, mas a partir de Cristo nós nos aproximamos dele, passando a ser co-herdeiro das promessas de Abraão. Então não precisamos fazer circuncidado. A circuncidação que ele quer é a do coração. No segundo ponto ele vai trazer aí estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Veja que ele deixa bem claro aí em Efésios 2:12 que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Não tínhamos direito a nada. Estávamos aí praticamente deliberados e não tinha direito nem a promessa de nada. Mas ele vai continuar dizendo aí, a nossa vida era uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo, no primeiro subponto. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz a memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, antes de aceitar Jesus, né, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Era incapaz, mesmo ele se dizendo religioso, mas a religiosidade dele era incapaz de inserir ele
na promessa da salvação. Vamos ver lá João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. João 4, versículo 22, que diz assim: Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Veja, eles adoravam, aqui vai falar o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, e Jesus vai dizer a ela que eles adoravam o que eles não sabiam, que eles não conheciam, não tinham conhecimento nenhum de Deus. E ele adorava o que sabia. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus, que o judeu foi a nação escolhida por Deus, né, para mostrar às outras nações, dar exemplo às outras nações, que só existe um Deus só, que é o Deus que comanda tudo, comanda todo o universo, comanda tudo. E eles adoravam coisas que eles não sabiam, não tinham entendimento. E os judeus não tinham entendimento. E ele vai dizer, deixar bem claro no finalzinho do versículo 22 aí, que a salvação vem dos judeus. Os judeus é quem ia pregar para todo mundo, ser exemplo às outras nações, e elas iam seguir o mesmo exemplo dele em adoração e em servir ao Senhor. Era isso aí que ele estava dizendo aqui nesse versículo. Aí também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8 ao 10. Hebreus 8, do 8 ao 10, aqui. Porque repreendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Tá vendo? Veja que ele deixa bem claro, não tinha entendimento de nada, e não sabia a respeito das promessas que foram feitas a Abraão e toda a sua descendência. Os gentios estavam praticamente sem adorar alguma coisa que ele não tinha entendimento, não sabia, não tinha entendimento de promessa, não sabia de nada. Estavam adorando uma coisa que ele não tinha entendimento. Mas os judeus, a promessa foi feita para eles. E eles adoravam um só Deus. E não tinham também entendimento nenhum sobre Cristo. Aí diz aí nosso segundo subponto: separado da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Efésios 2 e 12. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Tá vendo? O povo escolhido são os judeus. Os gentios estavam totalmente fora, excluídos aí disso aí. E consequentemente não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos 9, versículo 4. Romanos 9, 4, que diz assim: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os conceitos, e a lei, e o culto, e as promessas. Tá vendo? Dos quais são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e os cultos, e as promessas. Veja, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Tá vendo? Tudo para os judeus. Tudo. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Gênesis 17, 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, somente a ele. E desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mateus 22 e 32. Mateus 22, versículo 32, que diz assim: e eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Porque quem está sem Jesus, ele está o quê? Morto. Mas quem tem Jesus está vivo
e tem todas as promessas que foram feitas a Abraão e a sua descendência. Os gentios eles estavam praticamente fora, longe, não tinham direito algum. Observe que ele vai dizer aí, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3 e 29. Veja aí. Gálatas 3 e 29. Veja que coisa maravilhosa. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Tá vendo? Se é de Cristo, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. A mesma promessa que foi dada à descendência de Abraão, os gentios, a partir do momento que aceitou a Cristo, passou a ser herdeiro das promessas de Abraão. Terceiro subponto, alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, a vinda de Jesus. Atos capítulo 13, versículo 32 a 37. Dentre eles, o pacto abrâmico, Gênesis 12, do 1 ao 3, o pacto mosaico, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, e o pacto davídico, 2 Samuel 7, do 13 ao 16. O pacto abrâmico, que foi o pacto de Deus com Abraão, o pacto abrâmico, o pacto mosaico com Moisés e o pacto davídico com Davi. Tá vendo? Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa. Por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Gálatas 3, 23, que eu já li anteriormente. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Tá vendo? Não tinha direito a nada. Estavam aí, alienados aos pactos da promessa. Mas a partir do momento que aceita Cristo, ele passa a ser herdeiro das promessas conforme as promessas foram feitas a Abraão. Ele passa a ser herdeiro junto com ele. Mesmo não sendo israelita por natureza, mesmo não sendo gentio, mesmo não sendo judeus legítimos, mas ele passa assim a ser herdeiro das promessas de Abraão. No nosso terceiro ponto, ele vai falar sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2, versículo 12. No primeiro subponto ele vai dizer aí, desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130 e o versículo 5, Jeremias 17, 7. Podendo afirmar que o gentio... Vamos ver o Salmo 130 e o versículo... E o Salmo 135 e o versículo 5. Salmo 130 e o versículo 5 aí. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra, tá vendo? Confiança. Fala de confiança o Salmo 130 e o 5. Fala de confiança. No 6 ele vai dizer, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Tá vendo? Confiança mais uma vez. Jeremias 17 e 7.
Jeremias 17, 7. Jeremias 17, 7. Que diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Tá vendo? Bendito o varão que confia no Senhor e a esperança é no Senhor. Confiança mais uma vez. Aí ele diz: podemos confiar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, ou seja, uma vida após a morte. Os gregos, eles não achavam que existia vida após a morte. Atos 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18 e 32. Atos dos Apóstolos, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18 e 32. No versículo 18 ele diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro, ou este falador? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. No versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Eles não acreditavam na vida após a morte. Para eles não existia. Continuando. E que consequentemente pudesse ser ditosa, pudesse ser vivida com abundância. Né? Eles achavam que não, isso não existe vida após a morte. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir o gentio no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: ou não diz certamente por nós, certamente que é por nós será escrito, porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Não, versículo 9. 9 e 10, é isso mesmo. Capítulo 9, versículo 10, 1 Coríntios, está vendo? Esperança. Era o que faltava a eles. Ele não tinha essa esperança de salvação, não tinha esperança de vida após a morte. Para ele não existia, ele não tinha esperança de nada. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19. Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19, que diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. 2 Coríntios 7, 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Está vendo? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Por consequente, a falta de esperança de paz revelava a ausência de Deus. Veja, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus, longe do Criador. Por isso que ele não tinha nem esperança, não tinha promessa de vida eterna, não tinha nada, estava totalmente longe. E no segundo subponto aí ele vai dizer: sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. 1 Coríntios 8 e o versículo 4. 1 Coríntios
8:4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Vejam que eles tinham conhecimento, né? Eles sacrificavam a ídolos, mas não tinha esperança nenhuma daquele ídolo fazer nada. Veja que ele não significa que os gentios não serviam, não acreditavam numa divindade. Eles acreditavam naquela divindade dele, mas só que aquela divindade não fazia nada em prol deles mesmos. Veja aí também agora Gálatas 4:8. Gálatas 4, versículo 8. Que diz assim: mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Tá vendo? Porquanto não servia a Deus, mas servia, né? Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Servia a divindade que na realidade não era Deus nenhum, não era nada. Não servia para nada também, não ajudava eles em nada, não dava esperança de nada. Mas mesmo assim eles serviam. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Veja que eles servindo a muitos deuses, estavam alienados. Estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Eles estavam alienados de Deus. Não achavam que os deuses dele que era o verdadeiro Deus, mas na realidade não era. Mas o verdadeiro Deus era o Deus que revelou a Israel, que tirou Israel do Egito com mão forte, atravessando o deserto, coluna de fogo, nuvem protegendo. Esse era o verdadeiro Deus. Mas mesmo assim eles estavam tão alienados que nem estavam aí sabendo que era isso. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas, tá vendo? Mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Eles achavam que aquilo era o que estava fazendo era a coisa certa, mas não era. Aqueles deuses ali só estavam só escravizando ele em densas trevas espirituais, né? Vivendo na escuridade. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Evangelho de João, capítulo 17, e versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Tá vendo? Que conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Na conclusão da nossa lição ele vai dizer aí: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançado e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém? Agradecendo aí a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Agradecendo aos irmãos que se inscreveram no canal. Estamos vendo aí que tem sempre bastante algumas visualizações. Que vocês que estão visualizando também possam se inscrever para que o canal possa crescer mais, que a gente tenha mais oportunidade para estar aí publicando toda semana um vídeo. Também temos aí dica literária para fazer, mas o tempo aí ver que corre a gente não faz. Tem outros estudos também para publicar, mas pode ser que fique muito longo. Mas com o tempo a gente vai vendo como é que vai fazer. Por enquanto a gente está aí com a lição dominical do próximo domingo, que aí você que está aí com sua lição possa aprender um pouco mais e nos ajudar aí a divulgar o canal e que ele possa crescer cada vez mais. A lição do dia 10 de maio, né? Se a pandemia não terminou ainda, está aí assolando o mundo ainda e nós não vamos poder estar ainda reunidos na escola bíblica dominical. Mas assim que acabar,
nós vamos estar juntos de novo para se reunir e aprender mais da palavra de Deus, que nós temos sempre que estar aprendendo. E que vocês possam aí aprender um pouco mais dessa lição, a nossa condição, a condição dos gentios sem Deus, que essa era a nossa condição antes de aceitar a Cristo. E que nós possamos aprender um pouco mais, cada vez mais da palavra de Deus. E esse trimestre está sendo um trimestre bastante abençoado, porque essa lição vem bem a calhar no tempo pelo que nós estamos passando agora, né? Lição bíblica. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Uma lição muito boa para esse segundo trimestre de 2020. Mais uma vez agradecendo a cada um de vocês que já está inscrito, e que vocês possam ver o vídeo e comentar, curtir, comentar e fazer aqueles comentários para a gente tentar, se errou em alguma coisa, melhorar. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.